Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 1º de outubro de 2015, uma quinta-feira, dia de mercado mais calmo, assim como foi ontem, né? Ou pelo menos mais calmo em relação às notícias ruins. Os mercados no mundo inteiro subiram, a Ásia subiu bem, depois de ter fechado aí o pior trimestre de desempenho em bolsa desde 2010. E aqui no Brasil também, muitos futuros com a perspectiva de abertura positiva, subindo aí um pouco mais de 0,5%, o dólar caindo perto disso também, ou seja, mais um dia aí de abertura positiva, assim como a gente teve ontem, né? Ontem também um dia de abertura positiva e, aliás, de abertura e de fechamento positivo, né? O mercado abriu subindo, principalmente impulsionado pelas ações que trabalham com combustível, né, tanto de petróleo quanto de álcool, justamente por conta do aumento do preço da gasolina e do diesel. A gente acabou sendo beneficiado porque estávamos numa operação de compra em São Martinho, que tinha iniciado no dia anterior. Siderurgia e mineração tiveram um dia fraco, aliás, hoje provavelmente terão um dia difícil. O que saiu de dado lá na China veio abaixo do esperado, mais gente falando nessa retração. Na verdade, vamos mudar o nome, né? Numa expansão um pouco menor da economia, né? A economia lá ainda cresce a níveis que a gente aqui no Brasil há muito tempo não cresce, mas de qualquer forma todo mundo imaginando um crescimento menor para a China e provavelmente o dia hoje para mineradoras e siderúrgicas também não ser. Hoje o dia não será um dia fácil, né? Então a gente precisa entender aí como é que a coisa pode ficar. Mas pelo menos no início, assim, quer dizer, essa coisa de alguns setores positivos e alguns setores negativos, não dá unidade para o mercado, né? Para o mercado subir com força ou cair com força, ele precisa de unidade, ou seja, de os principais setores que compõem o índice Bovespa olharem para o mesmo lado, né? Então isso não aconteceu nos últimos dias. Sempre temos aí um setor um pouco mais forte e alguns setores mais fracos, e isso anula, né? Ou não dá um potencial de grande variação para o índice Bovespa. Vamos ver o que vai acontecer hoje, vamos ver se no final todo mundo olha para cima ou todo mundo olha para baixo, é isso que vai fazer um bom movimento. Bom, essa semana, dos ativos que a gente iniciou a semana, eu acho que apenas TOTVS está no campo negativo, né? Saiu notícia dela de recompra de ações. Nunca é uma informação boa para quem está vendido, ou seja, significa geralmente, né, que a empresa viu a queda das suas ações e acha que a ação está tão barato que resolve recomprar as ações, perfeito? Ou seja, isso acaba empolgando os investidores, principalmente no curtíssimo prazo. E também saiu notícia de recompra de ações em EZTC3, é uma ação que a gente está vendido, está até com ganho razoável. Levando em conta que a semana não tem sido fácil, provavelmente também ela vai ter aí, isso acaba dando, né, uma repercussão positiva. Então a gente precisa ficar atento aí com essa abertura. É claro que não precisa mudar a estratégia, mas a gente precisa entender que esses ativos vão ter mais volatilidade, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, perfeito? É muito ruim quando a gente tem algo não esperado e não precificado no meio do nosso trade. Agora, é muito ruim quando sai algo que contra a nossa operação, né? Da mesma forma que é muito bom quando sai algo a favor da operação, como aconteceu em São Martinho ontem, né? Vamos ver como é que fica após a abertura, e a recomendação sempre é seguir a estratégia, né? Então, qual era o stop que a gente determinou no início da operação? O stop era esse aqui. Então, perfeito. Então, continua lá, mantém o stop. E vamos ver aí como é que o preço vai desenvolver hoje, né? Como é que o preço vai desenvolver hoje, para ver se o mercado ganha força e depois perde força, ou se ele vai lá e busca o stop. Também faz parte das operações, infelizmente, é o que a gente sempre fala aqui para vocês. Parte das operações acabam indo para o stop, e isso, infelizmente, vai acontecer com quem está iniciando, vai acontecer com quem é profissional e tem 20 anos de mercado, quer dizer, vai acontecer com todo mundo. E no final das contas, o que vale é quanto ganha quando dá certo e quanto perde quando dá errado. Se a gente limitar esse stop, já é o suficiente para a gente descontar esse prejuízo no que vai para frente e
nessa quinta-feira pela manhã, né, antes do mercado abrir, o que está indo para frente, assim como na semana passada, são as operações de compra tanto em São Martin quanto em Marfrig, já que a TCSA não sai do lugar, né? Bom, vamos começar aí a entender os pedidos de vocês. O Juquinha começando pedindo Petrobras, né? Aí eu vou explicar novamente como eu faço todo dia. A Petrobras está emitindo debêntures e por determinação da CVM, os analistas de corretoras que distribuem essas debêntures não podem fazer nenhum tipo de análise do papel, perfeito? Isso é chamado de período de silêncio. Então, por determinação da CVM, a gente não pode falar de Petrobras nem fazer qualquer tipo de análise. Quer dizer, a gente não pode falar da Petrobras, a gente até pode, a gente não pode fazer nenhum tipo de análise do papel, tá? Então, Juquinha, infelizmente, eu não posso falar de Petrobras. O Didi falando que Marfrig rompeu ontem o 7. Alguém entrou nela? Bom, provavelmente as pessoas que acompanham o estudo de domingo, que acompanham a Arena do Investidor, entrou, né? O que você está falando é deste rompimento de topo, que a gente vem chamando a atenção desde segunda-feira, aqui mesmo nesse programa, no rompimento de 7,01, ela ficava muito bonita, stop abaixo de 6,60 e alvo aqui em 8,23, tá? Então ontem a ação se desenvolveu bem, vamos ver como é que fica hoje sexta, né? Já que a coisa vai até sexta-feira. André, por favor, EZTC3, saiu notícia de recompra da ação, vai impactar a operação? Gustavo, provavelmente vai trazer mais volatilidade hoje para o papel. Se ela vai subir ou cair, já é mais difícil. Mas olha só, né? Quando eu falo que o melhor é seguir a estratégia, né? Ontem, num determinado momento do dia, ela abriu aí com baita gap de alta, né? Abriu a 12,07, acima do preço que a gente comprou, fechou a 12,30. Aliás, fez a máxima em 12,30. E aí um dos alunos falou, André, estopei a EZTC. Eu falei, não, mas o stop não é aí, tá mais para cima. Não, mas eu bateu aqui, eu achei que ia subir e tudo mais, né? E o que ela fez depois disso foi cair o dia inteiro, fechou inclusive aí abaixo do que tinha fechado no dia anterior, mesmo com a alta do mercado, ela veio para baixo, né? Então, o que eu sempre recomendo, né, é seguir a estratégia, né? Então, vamos ver como é que vai ser hoje, tá? Se ela abrir em alta e resolver cair, melhor. Se ela abrir em alta, subir e pegar nosso stop, também tá tudo certo, né? É o que a gente sabia que poderia acontecer, independente de ter notícia ou não, tá ok? Eu vou ficar aqui desse lado torcendo para ela abrir e cair, bastante, tá? Qual o índice futuro, favor? Qual o índice futuro? Será que é a sigla que está sendo usada, né, o código? Se for, é WDO V15, tá ok? Ou desculpa, perdoe. É o WIN V15, tá? É aquele lá que eu falei, a sigla do dólar, tá? Então, aqui a sigla do índice é o WINV15, tá ok? Que está operando já em alta, né? Uma alta pequena, mas ainda assim alta. Quando a gente coloca o gráfico de 5 minutos, a gente percebe. Ele abriu praticamente onde fechou, e aí nos primeiros 15 minutos aí está subindo, tentando romper esse topo anterior aqui com 45.650. Vamos ver se vai ter força para isso, tá ok? TOTUS também vai recomprar ações, é isso aí, Adelina. E o impacto a gente nunca sabe qual vai ser realmente, mas geralmente é um impacto positivo, tá? No papel, pelo menos no curto prazo. GGBR, Francisco, vamos lá falar de GGBR4. Bom, GGBR4 está aí na tela, né? Era uma que a gente olhava para o gráfico dela e achava sensacional, né? Um gráfico realmente muito bonito, tinha uma possibilidade aí de fazer o movimento que a gente chama de onda 3, né? Para cima, ou fazer um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Só que a GGBR ao longo do tempo, né? Ela vem caindo, né? Inclusive perdendo um pouco de simetria aqui em relação a esse fundo anterior, tá? Eu comentei com vocês que se GGBR caísse, né? Eu não queria vendê-la, não acho interessante para venda o papel. Porém, se ela ganhasse força e rompesse um pivô no gráfico de 60, a gente iria comprar. Inclusive, marquei esse ponto aqui como um ponto que, se rompido na semana, a gente iria entrar na operação na compra. Só que o setor vem perdendo força, ainda não rompeu o fundo anterior, ainda tem o difusor cruzado para cima. Eu não quero vender, como já tinha comentado com vocês, porém, se ela fizer um pivô nos 60 minutos,
a gente começa a pensar em compra. O problema é que um pivô nos 60 minutos, né, demora pelo menos 2 ou 3 pregões aí para ser criado. Então a gente pode até pensar em compra em GGBR, mas provavelmente essa compra aconteceria apenas aí na semana que vem, tá? Então não vejo possibilidade de trade aí com GGBR essa semana. Depois o Kelapo pediu ITSA 4. Eu brinco sempre, né, que alguns pontos são tão importantes que eu chamo de região do Deus me livre. De TSA é exatamente essa linha de tendência, né? Só ver o que aconteceu com o BBAS quando rompeu a dela, né? Olha só, tinha aqui uma linha de tendência em BBAS, ela rompeu essa linha e vem aí para uma queda bem forte, né? Essa linha estava lá perto dos 19, ela já está em 15, né? Então, ITSA está beirando essa linha, precisa ganhar força aqui, porque rompendo essa linha vai ficar bem feia, muito feia mesmo, tá ok? Eu não gosto de comprar porque chegou perto de um suporte. Se alguém gosta, é botar o stop aqui no fundo, abaixo de 6,80 e torcer aí para o mercado ganhar força e ela subir, tá? Agora, se ela perder essa linha, aí eu quero vender, tá? Então, provavelmente aí nos próximos dias, se esse preço embicar e romper esse fundo, eu vou colocar o stop no topo, que vai ser criado aqui, e a gente vai pensar em venda de TSA e também de TUB, né? Tanto faz, a mesma coisa. Minerva, também conhecida como BIF3, assim como Mafrig, está ali rompendo o topo. Se for entrar, entra no rompimento do fechamento de ontem, né? Stop abaixo de 12,50 e alvo em 15,85. Eu, como falei para vocês aqui, preferi Mafrig, acho mais interessante, mas BIF também é um gráfico muito bonito, tá ok, Kelapo? MGLU3 vai fazer implit, né? Aliás, já fez, né? Já está valendo 14,40, né? É a maravilha do implit, né? Ontem ela valia quase nada, hoje está valendo 14,40, né? Não tem muito o que fazer com esse papel, né? Não dá para comprar porque tem tendência de baixa e não dá para vender porque está fazendo uma onda tão grande que não dá para entrar na operação aí depois do ativo já ter rodado uma única perna de queda, né? Mais de 30%, né? Quase 50%, né? Então só nessa perna de queda a Magazine Luiza está caindo 50%. Então precisa recuar aqui nas médias, andar de lado, para na hora que começar a cair novamente a gente pensar em venda, tá? André, Mafrig ainda dá para entrar? Não, né? Agora não tem mais um bom gerenciamento de risco. O risco agora já é pelo menos 2% maior. Isso precisaria de 6% a mais de alvo, né? Aí já não dá mais para pensar nisso, tá? André, o Congresso não voltou os vetos. O dólar pode vir para alta? Bom, neste momento todos os operadores já sabem que o Congresso não votou o veto, né? E o dólar não está subindo, então acredito que não. Na verdade o dólar pode até subir, mas acredito que não vai ser por esse motivo, né? Porque se tivesse toda notícia quando sai, ela é precificada no mesmo instante no mercado, né? Essas notícias que saem antes da abertura do mercado são precificadas já na abertura, né? Imagina, se o dólar fosse subir, ou se isso fosse motivo para o dólar subir, e eu estivesse operando, provavelmente eu iria comprar junto com uma manada de investidores justamente para precificar isso, né? Então, se o dólar não subiu até agora, simplesmente porque essa notícia não impacta tanto no desenvolvimento aí do dia, pelo menos para o dólar, tá ok? Ele pode até subir por acumular mais fatores que ajudem na sua subida, mas não por isso, tá? Aliás, mostrando o gráfico aqui, né, a gente comentou com vocês desde antes de ontem, eu fiz até um post, coloquei no Facebook que o dólar tinha rompido uma linha de tendência, aqui ó, aqui nesse ponto ele rompeu uma linha de tendência, e que poderia fazer uma onda 3 no gráfico de 60 para baixo, pois é, isso aqui ó, né, então o dólar se perder força, continuar abaixo dessas médias, pode vir aqui em 3,80, é esse o ponto aí que se o dólar cair, eu vejo aí como um ponto interessante de suporte, tá ok? CSNA3 acumulando, vamos lá. Pelo menos não tem feito no fundo, né? E aqui, quando você vem para o gráfico de 60, né, você até enxerga duas possibilidades. Como a acumulação acontece no fundo, é mais fácil de romper para baixo, né? Então se perder 6,83,
para quem gosta de gráfico de 60 minutos, dá para pensar em venda. Da mesma forma que se romper para cima 4,47, para quem gosta de swing trade no gráfico diário, esse é um sinal interessante de que o preço pode voltar a subir com mais força no gráfico diário, né? Então, aqui tem trade tanto para um lado quanto para o outro, né? É só esperar sair desse caixote para tentar aí com CSNA, tá ok? BBAS3 em tendência de baixa, forte, né? Em tendência de baixa forte, olha só que queda forte BBAS, né? Passando por um recuo, um repique, vamos torcer para que esse repique cabe aqui nessa região, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, que é a região da média móvel de 17 períodos, para a gente pensar em venda nela novamente, tá ok? Então, Jota, não dá para comprar, claro, está em tendência de baixa, também não dá para vender, já que ela tem uma terna muito grande e começou a correção dessa queda. Vamos torcer para que ela venha aqui nessa região para a gente tentar de novo uma venda com ela, tá ok? André, poderia analisar YouTube 4? A gente já falou de TSA, é a mesma coisa, tá? Então, tem uma linha de tendência que está passando aqui pertinho. Se perder pode dar venda, ainda não tem nenhum sinal de compra. Então aqui é ficar olhando a hora que ela vai embicar e romper essa linha para a gente pensar numa venda, tá? Ela pelo menos, assim como YouTube, e diferente de Bradesco e Banco do Brasil, ela não rompeu esse fundo, né? Esse fundo anterior aqui, né? Então, se começar a ganhar força o mercado, mais rapidamente a gente vai ter... Eu falei tô falando de YouTube olhando o gráfico de TSA, né? Vamos lá, deixa eu mostrar. Mas é a mesma coisa, é o mesmo gráfico, né? Então, mais rapidamente, YouTube e TSA vão dar compra porque não fizeram novo fundo, significa que estão mais fortes, né? Mas ainda não tem. Por enquanto, embicou para baixo, rompeu linha de tendência, é pensar numa venda, tá? Vamos lá. Fábio perguntando de lojas Ren. Lojas Renner, né? L Ren. Então, a L Ren tá bem feia, né? Tá aí com cara de romper fundo. 17,93 é um fundo importante para ela. Caiu abaixo disso, dá uma nova venda com ela. Tá ok, Fábio? Mesma coisa de Ciel, né? Ciel rompeu uma linha de tendência, acabou voltando ali, tendência do gráfico semanal. Já está aqui na região de média móvel. Olha o que aconteceu da última vez que ela veio aqui, né? Bateu aqui e voltou a cair. Então aqui, se tiver um pivôzinho, uma chance, já dá para pensar em venda com ela. Tem sempre que torcer para ela romper essa região aqui, que é a linha de tendência, né? Porque aí vem para uma queda mais forte a partir deste rompimento, tá? Vamos lá, a gente já falou de TOTS, de TUB, Usiminas, Usim 5, vamos lá falar um pouco de Usiminas também. Esse é um gráfico que, assim como o CSNA, né, permite nos 60 minutos até pensar numa venda nesse rompimento e permite no gráfico diário, caso ela não rompa este fundinho para baixo, uma compra acreditando no onda 3 no rompimento aqui de 3,80, tá ok? Então, Lloyd, fica de olho nesses pontos que podem ser pontos importantes aí para o preço aí. Talvez não hoje, né? Porque são pontos que estão distantes, né? Mas nos próximos dias, tá? André, bom dia. Excelentes vídeos que você postou sobre stop. Obrigado, o João. E deixa eu falar um pouco aqui. Uma das coisas que está me deixando assim bem preocupado, mas ao mesmo tempo feliz, né? Preocupado porque muita gente não sabe coisas básicas que a gente precisa saber para viver no mercado, que é, por exemplo, colocar o stop, né? E feliz porque a gente percebe que tem um lote novo de muitos investidores chegando no mercado e buscando aprendizado antes de fazer muitas operações, né? No passado acontecia muito de o pessoal chegar para me procurar já machucado, já perdendo 70%, 80% do capital. Ai, André, entrei no mercado, conheci uma pessoa que não era muito íntegra, aí ele me colocou para apoiar opções, eu perdi 70%, 80% do meu capital. Era o que eu mais escutava, né? Hoje a gente percebe que muita gente não sabe o que fazer, mas também não está botando dinheiro a risco antes de aprender, né? Então André, como é que preenche uma boleta de stop? André, como é que você define aonde coloca o stop e tudo mais? E foram tantas perguntas que eu resolvi fazer 3 vídeos, né? Um primeiro falando em como é que se coloca stop baseado em análise técnica, né?
como é que você coloca e muda os stops, aí já se baseando em gerenciamento de risco. E o terceiro, como é que você vai lá no teu home broker e preenche a boleta de stop, tá? Esses vídeos estão aqui, ó. Entra no YouTube. Vamos lá. youtube.com. No YouTube digita meu nome aqui, ó. André Moraes. Opa. Pronto. E aí vem no canal, tá? Aliás, você pode até clicar em se inscrever aqui. Clique em se inscrever porque eu só faço pelo menos uma vez, 2, 3 vezes por semana eu coloco vídeos, né? Novos vídeos. Isso é sempre sobre bolsa. Então, você está disposto a aprender, se inscreva no canal que você vai receber bastante conteúdo interessante, tá? E eu fiz uma playlist, como utilizar o stop loss. Você clicou aqui nessa playlist, está aqui os 3 vídeos. Como colocar stop loss utilizando análise técnica, como colocar stop loss utilizando gerenciamento de risco e como utilizar o stop loss usando o home broker, né? Aí é só clicar no vídeo que você vai assistir aqui sem maiores problemas, perfeito? Então tá dito aí, vamos passar para frente e falar de outros ativos. Vale 5, por exemplo, que é o pedido do Wilson. Bom dia, Cleidson. Vale 5 também ainda não rompeu o fundo anterior, mas descaracterizou aquele ombro, cabeça-ombro bonito que ela tinha aqui invertido, né? Enfim, ainda não fez novo fundo, mas neste momento não dá para pensar em muita coisa. Não dá para pensar em compra, porque ainda está se mostrando fraco o papel, e não dá para pensar em venda, porque ela está mais perto do suporte do que do stop aqui em cima, tá? Então esse é um para só observar. MYPK3, andando de lado, a gente tinha até falado, alguém deve ter comentado, e eu falei aqui da possibilidade de compra dela na semana passada, se ela rompesse os 16,29, só que ao invés de ela romper isso para cima, ela caiu e continua andando de lado. Cara, não vejo muito o que fazer no papel, tá? Eu acho que o mais interessante aqui é ver como é que vai ser o desenvolvimento dela. Esse ponto aqui continua sendo um bom ponto, e só precisa saber como que vai ser o stop neste rompimento, se é que ele vai acontecer, tá? Quando e por que observar o gráfico de 60 minutos? Lá, isso depende da sua estratégia, né? Eu observo o gráfico de 60 minutos única e exclusivamente para observar os pivôs, para otimizar a entrada nos papéis, tá ok? Mas tem gente que usa não o gráfico diário para tomar decisão, e sim um gráfico de 60 minutos. E aí, para definir stop, ele usa um gráfico mais curto, né? Então, isso depende muito da estratégia. Para a minha estratégia, o gráfico de 60 minutos serve único e exclusivamente para eu afinar o meu stop na entrada da operação. Aliás, para afinar a minha entrada na operação e o ponto também onde geralmente eu coloco meu stop, ou seja, no fundo de 60 minutos, tá ok? O Machado pedindo JHSF3. Vamos lá, dar uma olhada no JHSF3. Legal, pessoal. Hoje a gente tem eu estou falando aqui de JHSF3, mas daqui a pouco eu quero falar com vocês sobre um evento que vai acontecer hoje à noite, tá? Um evento aqui de agente autônomo. Daqui a pouco o Gabriel vai estar aqui para falar com a gente. E enquanto isso aqui, a gente vai falando aqui de mais um ou do outro ativo, tá? Vamos lá. Então, JHSF3 tá bem fraquinha, né? Ela perdeu o fundo importante aqui e tudo mais. Já vem caindo há muito tempo, tá bem feia, né? Eu não vejo, assim, a 1,45 é até difícil falar em venda, né, Machado? Mas com certeza ainda não dá para falar em compra, né? O papel tá bem fraco, o papel tá aí com tendência de baixa, ele precisa aí de um tempo maior do difusor cruzando para cima para a gente enxergar alguma operação com ela, tá? Então, por enquanto, eu acredito que o melhor é ficar de fora, né? Depois disso, o GPA3. Bom, o GPA3 está vivendo também uma consolidação, só que uma consolidação onde ela sobe, rompe topo, desce, rompe fundo, fica difícil então da gente operar, né? Esse ativo, de qualquer forma, agora tomando tenta e começando a subir, eu acho que pinta pelo menos uma pequena possibilidade aqui. Vamos colocar aqui uma linha, né, que a gente chama de linha de tendência de baixa nesse papel, tá? Quem pediu foi o Gustavo Oliveira.
Então, Gustavo, fica muito atento com o rompimento dessa linha, que por enquanto está passando aqui nessa região de R$ 68,60, né? Eu falo por enquanto porque quanto mais tempo ela demorar para chegar e romper a linha, mais baixo vai ficando o preço. Então, nesse momento, está próximo aqui de R$ 68,60. Se o preço subir e romper essa linha, eu acho que tem uma boa possibilidade aí no rompimento, né, você conseguir uma entrada interessante. Só precisa verificar exatamente qual que vai ser o stop, tá? Qual que pode ser o stop para a operação. Deixa eu falar do último ativo antes de a gente falar um pouco aqui com o Gabriel. Gol 4. Vamos lá. O gráfico está demorando aqui, mas está indo. Bom, Gol 4, ontem passando por um pouco de repique, né? Mas é um repique bem pequeno em relação aí a tudo que ela caiu aqui atrás, tá? Então, essa informação aqui desse repique é muito mais importante para quem está vendido do que para quem quer vender. Ela perdeu o fundo anterior, né? Então, se você está vendido, fica atento. Só com essa possibilidade de repique, mas eu acho que não tem ainda nenhuma possibilidade de uma boa operação. Bom, pessoal, a gente pode atuar no mercado financeiro como trader, como trabalhando numa corretora, como analista no meu caso, como no seu caso, captando clientes para virar agente autônomo, e você pode também ter uma boa possibilidade de atuar no mercado como agente autônomo, né, Gabriel? Sim. A XP tem quantos já? Bom dia, pessoal. Hoje na XP tem mais ou menos 1.350 assessores de investimento, que é uma profissão que cada vez mais cresce no Brasil. Exatamente isso que a gente vai falar hoje à noite, né, Lu? Legal, é uma palestra que vocês fazem já quinzenalmente, né? Isso, é uma palestra que a gente faz quinzenalmente, que explica um pouco mais sobre a profissão do agente autônomo, como que está o atual momento. Também a gente faz alguns comparativos, né, André? Como é que é o mercado no Brasil e o mercado lá fora, principalmente, que a gente copia muita coisa que a gente vê no mercado lá de fora. A gente explica também o atual momento do agente autônomo no Brasil, quais são as certificações que tem que fazer. E isso aí também a gente fala como é que é a remuneração, como é que funciona tudo para montar uma pessoa jurídica para empreender no mercado financeiro. Agora, uma coisa que eu percebi é que até, sei lá, 3 anos atrás, né, a profissão de agente autônomo era muito ligada à Bolsa de Valores, né? E teve um boom muito grande em 2009, 2010 de novos agentes autônomos entrando no mercado, justamente porque em 2009, 2010 o número de pessoa física que entrou no mercado foi muito grande e precisava de profissionais para atender esses agentes autônomos. E aí o que aconteceu foi que a bolsa começou a cair e o mercado de bolsa começou a ficar um mercado ruim, né? A gente teve topo aí de 500 mil pessoas operando em 2009 e hoje 80, 90 mil pessoas operam, né? Mas também, naquele momento, foi um momento de oportunidade do assessor de investimento, do agente autônomo, ele diversificar o produto dele, né? Hoje, pelo que eu percebo aqui, boa parte desses agentes autônomos já tem uma receita muito mais consistente vindo de outros produtos do que exatamente de bolsa. É isso mesmo que acontece? Aconteceu que o agente autônomo de investimentos, que antes era uma pessoa que só vendia um produto, né, renda variável, acabou virando monoproduto. Hoje, a receita vinda de produtos de renda variável é menos de 20%, 15%. Hoje, com taxa de juros a 14,25%, tem ótimos produtos para vender de renda fixa, fundos. Então, assim, o agente autônomo ele também se reformulou no meio desse mercado, né, André? Então, a gente foi vendo que o mercado, que ele era uma pessoa que só vendia um produto, foi fazendo outros produtos e foi, assim, crescendo, digamos assim, e mudando o foco. Que antes era só produtos de renda variável, hoje o agente autônomo ele também atende o cliente toda a questão financeira, fazendo a assessoria de investimento, educando o cliente na parte de investimentos. Legal. O Fábio, eu estou te mandando um e-mail aí com um link para quem quiser fazer inscrição aí para assistir o evento de hoje, né? Tá até na minha tela também aqui, Fábio. Depois eu vou só mostrar aqui o que vocês têm que fazer. Então, para quem quiser entender um pouco mais sobre como funciona a profissão, quais certificações o cara tem que ter para... Tudo isso vai ser falado hoje na palestra. Isso. Hoje à noite, pessoal, às 8 da noite, online, eu vou explicar como é que está o atual momento do mercado, como é que está a XP vendo a profissão da agente autônomo, a gente faz alguns paralelos lá fora, e vamos explicar também quais certificações tem que fazer, e também o que faz um agente autônomo dar certo e outro não dar certo. Né? A gente fala muito assim de ser um empresário realmente do mercado financeiro. Legal. E é engraçado aqui, assim, que muitos dos meus amigos que começaram comigo viraram agentes autônomos, né?
Uns não deram certo, não tiveram paciência, não se adaptaram a esse novo mercado que precisava, e outros deram muito certo. A gente, é o cara realmente, a figura do agente autônomo no começo é uma figura completamente do que tem hoje, né? Esses caras viraram empresários, né? Então eles conseguem, assim, uma alta satisfação do cliente, porque saiu daquela coisa do trade, da bolsa, do período muito curto, onde muita gente não tem como se adaptar àquilo e tudo mais, e entraram... o Fábio está passando o link aí, pessoal, até da palestra, né? E se adaptaram ao novo mercado, ou seja, abriram portas aí que eles, num determinado momento, nem sabiam que existiam, né? É que a gente fala, né? O pessoal realmente conseguiu virar a chave de ser de só ter renda variável para ser um assessor de investimentos. Exatamente. Eu falo muito sobre diversificação com o pessoal aqui, quando a gente está fazendo nossos trades, né? Então, ao invés de abrir uma posição grande no ativo e correr muito risco, a gente abre 5, 6 posições menores e para diversificar. E é o que o empresário hoje que trabalha com isso fez, né? Sim. Pessoal, clicando nesse link que o Fábio passou, que o Fábio Sala passou aí para vocês, tá? Vocês vão entrar nessa página aqui, é muito simples, né? A gente vai falar só, dar o obrigado pelo interesse e tudo mais, e você precisa fazer um cadastro rápido aqui, né? Não é muita coisa que vai perguntar, nome e mais alguns dados para a gente, principalmente, entender de onde está vindo e tudo mais. E hoje, às 8 da noite, é isso? 8 da noite. 8 da noite tem a palestra e já fica todo mundo convidado, bem fácil, vai ser provavelmente via live stream, a gente estava até discutindo isso aqui. E quem não puder, vai ser gravado? Vai ser gravado, então quem não puder também me envia o e-mail ali. Fazendo o cadastro, a gente vai ter todos os dados de vocês, vamos enviar uma pesquisa de satisfação depois. Quem não conseguir pode nos responder, que a gente pode mandar um link. Então se você tem faculdade, tem outro compromisso, faz a inscrição, porque aí depois a gente vai mandar a gravação, né? Você vai pedir, a gente manda a gravação sem nenhum problema, perfeito? Perfeito. Muito obrigado aí, pessoal. Mais uma oportunidade para vocês. A gente acha que conhecimento é o maior investimento que alguém pode fazer. Então, mais uma enxurrada de conhecimento hoje à noite sobre agente autônomo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, eu agradeço. Tá joia. Vamos lá, pessoal. Vamos mudar para a tela aqui e falar sobre o que vocês estão pedindo. Tem uma pedida aqui sobre Sula 11. Agora, Sula 11 também é um ativo interessantíssimo, tá? Porque veio para uma correção já faz algum tempo. Ela bateu aqui na região de médias móveis, subiu, e aí entra aquela coisa que eu falei do pivô do gráfico de 60 minutos, tá? Perdeu um pouco de força e pode voltar, se romper essa região de R$ 18,41, tá? Pode ficar bem interessante para uma nova compra, tá? O stop seria aqui abaixo de 17,20. É o fundo que deixou aqui, tá? Então é aquilo que o Lala perguntou, é mais ou menos para isso que eu uso o gráfico de 60 minutos, né? Olha só, a gente percebe que o gráfico de 60 minutos vem caindo, né? Só que agora ele já testou o fundo, não conseguiu romper, e aí se subir e romper esse topo anterior, ele vai ter nos 60 minutos já um fundo mais alto que o anterior e o topo mais alto que o anterior. Então já dá para pensar aí em novas operações de compra em Sula 11, ok? Você tem um vídeo que fala sobre ganhar na venda, fazendo aluguel de ações? Morgan, eu preciso achar esse vídeo aqui, mas amanhã eu mostro ele para vocês, tá? Tem um vídeo bem longo, aliás são, se não me engano, são 5 vídeos, que dá aí uma hora de assunto aí sobre aluguel de ações, tá? Bom, depois Light 3, vamos aqui falar de Light 3. Light 3 já está até marcado, né? Ela está vivendo aí um período grande de consolidação, andando de lado. Tem resistência e suporte muito bem definido, né? Então a resistência aqui nessa região de 12,55 e suporte abaixo aqui de 10,60. Para onde romper, para onde a gente tem que pensar aí na operação, tá? Então, dá para pensar na compra, dá para pensar na venda. Como o movimento anterior é um movimento de queda, eu acho muito mais provável romper para baixo, tá? Então, assim que tiver o rompimento, dá para pensar sem maiores problemas aí nessa operação, perfeito? Deixa eu aumentar aqui, vamos lá. Depois o pessoal está perguntando, André, comenta Terios, Teri 3, essa aqui até parei de olhar, né? Virou aquelas centaveiras. É o que eu falo aqui, assim, é muito difícil, né, você conseguir um bom gerenciamento de risco em ações que valem muito pouco, tá? Então EPM, poxa vida, não dá pra gente
fazer nenhum tipo de análise ou sugerir compra e venda olhando esses ativos, até porque ó, a diferença entre o fundo e o ponto que ela está agora é de 60%. Então você imagina você entrar na operação com um stop de 60%, né? Realmente não faz sentido. Então eu acredito que para esses ativos que estão nessa condição de valer muito pouco, tá? Você tem que usar outro tipo de análise que não análise técnica na tomada de decisão, tá? A análise técnica realmente, na minha opinião, não serve para isso, tá? O Daniel perguntando, André, qual o gráfico mais bonito para compra? Bom, eu posso até falar, né? Do que sobrou essa semana, a TCSA eu acho muito bonita, a direcional também, mas precisa subir, né? Não é análise fundamentalista isso aqui, né? O preço sempre precisa fazer determinado movimento para você enxergar uma compra. Porém, o que eu acho mais bonito geralmente não é a que mais anda, né? Por exemplo, eu achava Vale o gráfico mais bonito da história da Bolsa e ela está caindo. Em compensação, San Martín nem era tão bonito assim, eu estou ganhando lá na operação mais de 5%. Né? Então, não tem disso não. O que você tem que fazer é o seguinte, estude bastante, separe lá 10 ativos que podem ficar interessantes. Desses 10, 5 vão ficar, você vai entrar nos 5 e geralmente o que parece que não vai acontecer nada com ele é o que mais vai andar. Né? É o que é mais interessante a se fazer. Tá ok? André, Estácio, é o pedido aí do ATA ou da ATA, né? Bom, Estácio está fazendo o que a gente marcou lá em Light 3, né? Ela tem aqui uma consolidação no gráfico diário, né? E está batendo hoje aqui no teto dessa consolidação, tá? Eu não vejo muito target para cima, mas é claro que a gente começa a ficar atento que ela está tentando romper o topo anterior. Então, se esticar qualquer pivô que fizer no futuro, daqui a alguns pregões, pode dar aí alguma operação de compra no papel, tá? Ficar atento com isso. A gente tem aí o difusor ainda cruzado para baixo, ou seja, vai precisar de um pouco de tempo e o preço se mexendo para a gente pensar numa compra. Contrapartida, se cair e romper o fundo, seremos vendedores aí do papel, tá ok? Então, mesmo no rompimento aqui, para o gráfico diário, não parece ser momento de nada. Bom, pessoal, a gente já está chegando aí perto do final, ainda temos alguns minutinhos, então deixa eu falar. Às 9h45, geralmente eu encerro aqui e vou lá para a Arena do Investidor, que é uma plataforma onde analistas e professores estão lá durante todo o pregão auxiliando na tomada de decisão, né? Então, eu sempre converso com vocês aqui com o pregão fechado. Mas aí depois eu vou para uma sala e quando o pregão está aberto eu fico lá fazendo as minhas recomendações. A maioria delas de swing trade, uma ou outra de day trade quando o mercado ajuda, tá? E todo mundo pode participar. Então deixa eu mostrar o caminho para vocês participarem, tá? Você pode vir aqui no site da XP Investimentos, que aliás está de cara nova. Eu até recomendo todo mundo assistir esse vídeo, é bem interessante. Clica aqui em Educação e depois em Arena do Investidor. Essa é a nossa página, você pode depois clicar aqui em Acesse a Sala dos Analistas e Professores. Você vai colocar o seu nome e clicar em Login. Vai abrir uma plataforma que roda em Java, que é algo simples, todo computador praticamente tem. E se não tiver também, você baixa com muita facilidade. Abre essa plataforma que você tem aqui com algumas salas onde tem lá analistas e professores diferentes, tá ok? Deixa eu tirar isso daqui. A minha sala ainda não está ao vivo, nem está aqui, né, que é a sala 1 de formação de investidores, mas a hora que eu sair daqui e subir lá para o 11º andar, essa sala vai estar ao vivo, vou estar lá fazendo o que o Alisson está fazendo agora aqui no foco, numa sala de tape reading, onde ele fala de dólar, né? Olhando o gráfico e mostrando os melhores pontos para compra e para venda, tá ok? Além da minha sala, tem a sala pregão ao vivo, onde tem um foco bem grande aqui no day trade. Provavelmente aqui o Danilo está falando de uma operação com dólar, né? Porque o mercado de ações não está aberto ainda, então ele deve estar mostrando alguma coisa no dólar. Tem uma sala que eu já mostrei de tape reading, que é análise de fluxo, não tem nada a ver com análise técnica, né? É só para o dólar. Uma quarta sala, onde o foco é só no mini índice, também de tape reading, tá ok? Onde fica o professor Kleber Rocha durante todo o pregão também. E essas salas 5 e 6 são salas de controle de operação. Então essa sala 6 ela está fora do ar, não tem nada aqui. Mas a hora que eu entrar, vai estar no ar essa sala e todos os pontos, aí já voltando para o meu rosto aqui,
todos os pontos de compra, de venda, de stop, de gain que eu enxergo nos ativos e separo para a semana estão lá. Então vocês podem acompanhar em tempo real o que a gente está falando, o que a gente está recomendando. Tem lá as porcentagens de lucro ou de prejuízo que tem nos ativos. Então todas essas informações estão disponíveis para vocês durante todo o pregão. É só entrar no link que eu passei. Você não precisa nem ser cliente da XP, pelo menos por enquanto a sala está aberta, inclusive para não clientes, perfeito? Vamos lá. O GPA 3, o Tapar, acho que o GPA 3 a gente já comentou, né? É isso aí, rompeu a linha de tendência, acaba ficando interessante, né? Vamos lá falar de hipermarcas, IP3. Bom, hipermarcas também tendência de baixa no gráfico diário, difusor cruzado para baixo, não dá para pensar em compra, mas para quem opera gráfico de 60 é um gráfico bonito, tá? Se por acaso romper esse topo aqui, e você operar gráfico de 60, o difusor está cruzado para cima, tem uma possibilidade de uma alta no curtíssimo prazo, quem sabe aí com stop abaixo de R$ 14,73, tá ok? Então hipermarcas aí tá interessante também, tá ok? Bom dia, o que você me diz de PEMAN 3? PEMAN 3, PEMAN 3, vamos lá. Faz tempo que eu não olho esse gráfico aqui. O gráfico diário, né? É outra centaveira. Tá caindo, 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 passando por um repique. Eu não vejo oportunidade por enquanto, nem na compra, nem na venda. O ideal seria ela vir aqui nessa região para embicar para baixo para a gente pensar na nova venda, né? Na compra não dá para pensar porque ela tem tendência de baixa. Vamos lá, bom dia, Celso. Mercado mais tranquilo hoje? Bom dia, André. Hoje, 1º de outubro, um pouco mais tranquilo. Até feriado na China e o PMI acabou não surpreendendo negativamente. Aí as bolsas nos Estados Unidos futuros sobem, na Europa sobem, apesar do PMI da zona do euro vir abaixo, né, em queda abaixo das expectativas. Mas hoje talvez seja um dia de calmaria. O feriado na China é durante uma semana e talvez traga um pouco aí de calmaria, porque aí não tem notícias, tem uma menor volatilidade, pode ser que dê uma acalmada. E commodities metálicas em alta também, junto com o petróleo, que pode ajudar a nossa bolsa aqui no mercado doméstico. Perfeito, pessoal. Então, eu estou parando por aqui, indo lá para a sala do investidor, parando do investidor. O Celso e o Gustavo vão falar aqui. Depois que eles acabarem, fique à vontade. Corre todo mundo para lá, que serão todos muito bem-vindos. Abraço para vocês, Celso. Contigo. Obrigado, André. Mais uma vez, bom dia. Hoje se inicia aí mais um mês, né? A gente vinha destacando o mês do terceiro trimestre, né? Terminou ontem. O câmbio fixado para as empresas do terceiro trimestre, lembrando, né, o câmbio fechou 3,10 no segundo TRI e no terceiro TRI fechou ali na casa de 3,95, 3,94. Isso obviamente afeta as empresas, principalmente aquelas alavancadas, né, com uma dívida em dólar. Vai pressionar os resultados aí para baixo com a despesa financeira e uma dívida subindo para quem não tem hedge acima das expectativas. Por aqui, né, a reforma ministerial tende a ser adiada mais uma vez, né, quer dizer, quase um ano aí que a presidente Dilma foi reeleita, assumiu o cargo e a reforma ministerial não sai do papel, só sai de discursos e promessas. Né, mais um motivo aí para gerar um cenário incerto político. Fora isso, o Tribunal Superior Eleitoral tem o julgamento aí de impugnação, né, da legenda da Dilma, né, isso deve voltar aí à tona, e também, né, a Suíça informando de contas, possíveis contas aí de Eduardo Cunha por lá. Conta na Suíça você pode ter, só que ela tem que ser declarada. Se isso for confirmado, é mais um motivo aí de preocupação para o presidente da Câmara. E os mercados internacionais, como eu falei, o Gustavo vai falar mais sobre o PMI, né, da China, que acabou não surpreendendo, pelo menos não negativamente, né, apesar de vir abaixo de 50 pontos. Mas ele vai falar melhor sobre isso e sobre outras notícias, entrando mais no detalhe macro. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, o destaque da manhã fica com a China. Os mercados estão fechados e as bolsas da Ásia reagiram um pouco positivamente ao que aconteceu ontem nos mercados dos Estados Unidos e na Europa. Mas, basicamente, a gente tem dois dados de PMI agora, o oficial, que é divulgado pelo governo, e os da Markit, que é uma agência que faz essa estimativa. Os dados de PMI industrial oficial, eles avançaram, eles passaram de 49,7 para 49,8. Ainda está abaixo da barreira de 50 pontos, que é aquela que disse
o PMI, se a atividade vai expandir ou contrair, então eles ainda acreditam em contração, mas dos outros PMIs que foram divulgados não tinham nenhuma estimativa. A estimativa desse era de estabilidade, então surpreendeu positivamente. O mercado viu isso como bom. Os outros indicadores, por exemplo, até o PMI de serviços oficial, ele ficou em 53,4, mas não tinha nenhuma estimativa do mercado, então a única estimativa que tinha foi acima do que eles esperavam. Nos não oficiais, os PMIs da China não oficiais, que são os da Markit, eles recuaram, o PMI industrial foi de 47,3 para 47,2 e o de serviços de 51,5 para 50,5. Esses aí, sim, foram bem ruins. O industrial está no menor patamar em 78 meses e o de serviços o menor em 14 meses, mas, repetindo, não existia uma estimativa do mercado para esses indicadores, só para o oficial. Então, como não são oficial, eles acabaram lendo como bom os resultados de PMI hoje, embora eles tenham recuado fortemente. Na zona do euro, o mesmo indicador PMI industrial, dessa vez com estimativas. O PMI industrial da zona do euro como um todo, ele recuou de 52,3 para 52, ainda está acima da base de 50, da linha de 50, mas é o menor nível em 5 meses. Quando você abre os países da zona do euro, os 3 principais da Europa, o PMI industrial da Alemanha foi de 53,3 para 52,3, então um recuo bem forte, está impactando um pouco mais, está segurando um pouco a alta das bolsas lá na Alemanha, bolsa de Frankfurt. O da França surpreendeu positivamente, ele foi de 50,4 para 50,6, foi de 48 para 50,6, foi bem forte, ultrapassou a linha de 50 pontos. E o do Reino Unido ele recuou de 51,6 para 51,5, mas de qualquer forma, então, recapitulando, o PMI da zona do euro desapontou, da Alemanha também, do Reino Unido praticamente estável e da França surpreendeu positivamente. Hoje pela manhã, destaque que a gente vai ter o Mário Draghi, presidente do Banco Central, fazendo um discurso às 10h30, então é importante ficar atentos. Na parte doméstica, a gente vai ter hoje balanço comercial do mês de agora de setembro, vai ser divulgado agora às 3 horas e agora às 10 horas a gente tem PMI industrial brasileiro. A parte política continua em pauta, a gente tem a reforma política que pode ser a reforma ministerial que pode ser adiada. Michel Temer, o vice-presidente, falou que ainda tem muita coisa para decidir. A Dilma vai se reunir hoje com o Lula. Já está praticamente certo várias coisas, como que a PMDB deve realmente ganhar o Ministério da Saúde, o Mercadante deve sair da Casa Civil para deixar lugar para o Jacques Wagner. Bom, mas de qualquer forma, talvez demore um pouco mais para ser anunciado. Eu vou devolver agora para o Celso. Espero que todos tenham um bom dia, a gente se vê amanhã. Obrigado, Gustavo. A grande pergunta do mercado é quando o Gustavo cortará. Fica a dica. Vamos ver, quem viver verá. O fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendidos em 27 milhões de reais. Destaque na compra para Petro 4, Cielo, VEG e Banco do Brasil. Destaques na venda para Ambev, Petro 3, Embraer, Itaúsa e Ultrapar. Nas duas pontas, Itaú, Loja Renner, Vale 5, Vivo e Bradesco. Já os estrangeiros terminaram o dia net vendidos em 103 milhões de reais, um volume bem grande aí, né? Uma cesta de venda pelos estrangeiros. Na compra, destaque para Brasil Foods, Raia Drogasil e Cielo. Na venda, destaque para Ultrapar, Itaú, Loja Renner, Croton e Bradesco 3. Nas duas pontas, BB Seguridade, Braskem, Petro 4, Ambev e Petro 3. Destaque aí, com essa calmaria na Ásia, a gente pode ver aí as commodities metálicas subindo petróleo também, um pouco de alívio para a Vale. Ontem o CFO, em reunião no Canadá, afirmou que a empresa tem todos os recursos garantidos para passar por 2015. Isso pode dar um alívio, mas a gente segue recomendando exposição short no ativo que faz parte da nossa carteira semanal short, devido ao cenário altamente desafiador e uma desaceleração maior na China. Mas lembrando, China em feriado a partir de hoje, de uma semana, então isso pode trazer um pouco de calmaria, principalmente com um ativo como o Vale, que é altamente dependente da China. Gerdau, a Goal, que é a hold que controla a Gerdau, segundo o jornal Valor, poderia aí fazer um aumento de capital de 1,5 bilhão de reais. Isso é ruim, obviamente, para a empresa, né, para as ações. As ações já vêm apresentando um desempenho pior do que a Gerdau, né, a GGBR, a Goal, pior do que a GGBR, que é a operacional, que paga dividendos para a hold, onde está a família, e a gente vê aí um cenário que as ações da Goal tendem a continuar apresentando uma performance e um desempenho pior do
do que a GBR. A gente segue não recomendando exposição no setor siderúrgico, inclusive short através da Usin 5, devido ao cenário altamente desafiador no mercado doméstico e siderurgia, CSN e Uzi Minas, elas têm um percentual maior de chapas, né, aços planos, que é feito para indústria automobilística, também para linha branca, linha marrom, fogão, geladeira, máquina de lavar, que a gente sabe que não está vendendo, não faz sentido nenhum, principalmente esses segmentos da economia que estão, né, atrelados à disponibilidade de crédito e confiança da população. Quem é que vai comprar carro num cenário como esse? Já a Gerdau está atrelada muito mais a aços longos, que a construção, mas também que não vai bem, mas ela tem 50% da receita vinda dos Estados Unidos, que obviamente está bem melhor do que por aqui. Vale a pena destacar Gol aí, as aéreas solicitando uma ajuda aí do Fundo Nacional da Aviação Civil, né, dado um rombo ali de 7 bilhões de reais, um cenário altamente desafiador, com queda na oferta, queda na demanda, cenário só prejudicando as companhias. Provavelmente isso não vai passar, a ANAC não deve liberar isso para ajudar as companhias e o cenário segue altamente desafiador. A gente segue não recomendando exposição ativa, que deve continuar sofrendo. Daqui a pouco tempo o investidor perguntou, pô, tem o Gol, eu troca por qualquer coisa, não fique em Gol, que deve continuar sofrendo, troque por Itaú, Itaúsa. Vale até a pena ter Bradesco, que também apresentou um desempenho, apresentou no mês passado um desempenho bem pior do que Itaú. Por que isso? Muito por conta, provavelmente, da compra, né, do HSBC. Em dólar, o preço foi fixado na casa de 5 bilhões de dólares. Como o dólar variou mais de 10% no mês passado, isso pode afetar o Bradesco poderia afetar entre 1,6% a 2% do seu valor de mercado, só que ele sofreu bem mais do que Itaú no mês passado. Fica a dica aqui em relação ao Bradesco. Agora destaque para a JBS, né, a Fitch, agência de rating, reiterando o rating da companhia. É uma companhia que se beneficia com um câmbio mais alto, mas se tivesse que ter exposição no setor frigorífico, é em Minerva, não em JBS. JBS é muito mais para tradar e Marfrig permaneçam fora do setor. Vale destaque para a CEMIG também, a Polícia Federal, e mais uma fase aí da Operação Acrônimo. Essa operação, ela investiga irregularidades da campanha de suposto recebimento de propina pelo governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, quando ele era ministro do Desenvolvimento. Os agentes fizeram buscas de endereços de pessoas ligadas ao petista, ao atual governador de Minas Gerais. Entre elas, o presidente da CEMIG. Então, outra empresa, a gente sempre destaca aqui, fiquem fora de estatais, permaneçam fora. Em algum momento do tempo pode valer a pena entrar em estatais, mas por enquanto permaneçam fora. Além disso, a CEMIG ainda perdeu, né, no STJ, ela vai recorrer no STF, as usinas, né, de concessão de Jaguara, São Simão e Miranda, que representam 40% da sua geração, né, de energia. Magazine Luiza, ela aprovou o grupamento de ações. Vocês já viram uma empresa boa fazer grupamento de ações? PDG fez grupamento, Rosa faz grupamento, OIBR faz grupamento. Vamos olhar quem não faz grupamento, faz justamente o contrário, faz o split, divide as ações para elas voltarem a ser negociadas porque elas ficam num patamar elevado. Lojas Renner, Ambev, olha a diferença, né? Então, assim, outra ação que passa por um cenário altamente desafiador. Tem até investidores institucionais que, desde o início do ano eu falo isso, que falam que essa empresa vai acabar, vai ter que ser vendida, tudo isso pelo cenário altamente desafiador, endividamento, queda no volume de venda, margem se deteriorando, outra que fica em fora. O problema dela para shortear é que ela tem uma liquidez menor e às vezes dão alguns squeezes, mas se ela subir, pode bater, que é outro ativo extremamente complicado. Ainda vale citar assim a TIM, né, falando da venda das torres, que são as torres de celulares. Ela está vendendo como fez a Oi, só que isso tem limite para ser feito. Em algum momento TIM ou Oi vão sair do mercado. E qual o posicionamento que a gente recomenda? Vivo. Que a consolidação do setor vai ser principalmente positiva para Vivo. Vivo acabou sofrendo no mês passado, o dividend yield da empresa aumentou, vale a pena carregar quem pensa em dividendos, excelente gestão com uma companhia aí que gera caixa suficiente para pagar bons dividendos. Vivo é a opção aí para dividendos. Localiza anunciou o juros sobre capital próprio, mas a gente não recomenda exposição ativo, apesar de muito bem gerido, cenário altamente desafiador para Localiza. Por quê? É uma empresa que se financia, paga um Selic mais uma taxa, Selic só subiu. A oferta, né, a demanda por aluguel de carros vem caindo, obviamente, cenário altamente desafiador aqui no Brasil, até pelo número de voos também vem diminuindo, e esse número de voos impacta também o aluguel de carro, que as pessoas que viajam, seja a trabalho ou mesmo a lazer, isso tende a cair aqui no Brasil.
Fora isso, ela compra carro, usa ele de 10 a 12 meses e depois revende. Venda de automóveis usados está horrorosa também. Então a gente segue não recomendando Localiza, apesar da excelente gestão, excelente empresa. EZTEC anunciou recompra de ações, demonstrando que suas ações estão subavaliadas. E também vale destaque para a General Shop, falando aí de um possível aumento de capital, e da Ecoval, né, revendo o preço, atualizando, né, o preço da oferta pública de ações para cancelamento da companhia no mercado, né, da Bolsa. Por quê? Ela distribuiu o JCP, então ela está revendo o preço de R$10 para R$ 9,69 por ação. No lançamento de aluguel, segue aí, né, o interesse, o forte fluxo por Localiza, Multiplan, Santander, Petro 3, Vale 3, Lojas Americanas 4, Copel, Sabesp, Estácio, IBR 4 e 3 e Banco do Brasil. Vale destaque para alguns ativos, né? Estácio foi bastante demandado. Também tiveram uma forte demanda por Localiza e Sabesp, e Santander também foi difícil encontrar na nossa mesa de aluguel. Vale lembrar só que hoje nós temos aí, ainda às 11h30, né, a Batalha do Século com Ricardo Kim e Rafael Figueiredo. Fiquem atentos que a gente fala de fundamento e também de análise técnica. É legal para conjugar os dois. Agora eu vou ver com a produção se eu posso chamar aqui o Thiago Salomão. Bastante tempo que eu não falo com ele, porque, Salomão, estava de férias, voltei. O que mudou aí, Salomão? Tá até piscando aqui para mim? O que aconteceu, Salomão? Fala, Celson. Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente, Salomão. Bom, primeiramente, bem-vindo de volta, né? Faz tempo que você já voltou, mas ainda a gente ainda não se encontrou essa semana, né? É verdade. Bom, muita coisa aconteceu, mas a Bolsa não melhorou muito, não. Acho que você, nas suas férias, deve ter pelo menos acompanhado a disparada que deu no dólar, mas agora já voltou para os R$4 também. Temos visto muita coisa acontecendo, mas pouca coisa mudando, né? Acho que o principal direcionamento que o mercado ganhou foi uma diretriz clara de quando vai vir a alta de juros nos Estados Unidos, que deve ficar nesse ano, né? Por aqui isso é complicado, né? A parte política é bastante complicada, né? O ajuste fiscal não sai, não tem muita saída. O que vai fazer esse câmbio, por acaso, voltar? Só dá para fazer através, né, de um ajuste fiscal. E o ajuste fiscal a gente não enxerga porque o Congresso não deixa. O grande que foi votado ontem. O grande problema, né, Celso? Ontem a gente teve uma enxurrada de notícias positivas. Enxurrada não, né? Mas foram 2 ou 3 vitórias do governo e de ontem para hoje já vieram algumas derrotas, já colocando tudo em xeque, né? O que realmente vai acontecer ou não, né? Um dia a gente consegue avançar na reforma ministerial e no outro dia as propostas fiscais acabam mostrando o enfraquecimento, né? Essa é verdade. Então, uma excelente quinta-feira, excelente início de trimestre. Ontem fechou o terceiro trimestre, agora começa o quarto trimestre. Um grande abraço, Salomão, é com você. Obrigado, Celson. Bom dia, investidores. Está começando o InfoMoney na Bolsa, seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado nessa quinta-feira, dia 1º de outubro, primeiro dia do último trimestre do ano. Um trimestre que já começa com uma responsabilidade de pelo menos amenizar parte das perdas que a gente teve no terceiro trimestre. Foi o pior trimestre da Bolsa desde 2013. E se não fosse o pregão de ouro da Petrobras ontem disparando quase 7%, a Bolsa teria tido seu pior trimestre desde a crise subprime. Foi uma queda na faixa de 15%, mas com a alta de ontem impediu que ela caísse mais de 16% nesse trimestre. Bom, uma passadinha rápida aqui no pregão, já iniciou, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. O Ibovespa nesse momento já sobe 0,4%. O dia está relativamente positivo, principalmente nas bolsas internacionais, com indicadores que passaram a mostrar um sinal de estabilização na China. Embora o noticiário doméstico não seja tão favorável, a bolsa ganha força graças ao exterior. Ao mesmo tempo, o dólar futuro, que abriu em queda, uma queda na faixa de 0,4%, 0,5%, já marca alta de quase 0,6%, chegou a subir quase 1% nessa manhã. O dólar operando de maneira mais volátil. Vamos passar rapidamente para os destaques do dia. No exterior, saiu uma bateria de PMIs da China, né? O PMI industrial oficial avançou para 49,8. No mês passado, no mês de agosto, tinha sido 49,7. Fechou 49,8 em setembro. Era esperado a manutenção em 49,7. Lembrando que abaixo de 50 ainda é retração, mas o PMI chinês já conseguiu mostrar uma estabilização com uma leve melhora nesse cenário de retração. O mercado já ficou bem eufórico com isso. Lá fora, Dow Jones está subindo na faixa de 0,2%, 0,3%, seguindo a alta de ontem, e as bolsas europeias são predominantemente em alta.
Xangai está fechado, né? O bolsa chinesa vai ficar fechada até quarta-feira que vem, feriado chinês. Então, nesses primeiros dias, não vamos ter sinais da Ásia, pelo menos no mercado financeiro. Nos Estados Unidos, vale a pena ficar no aguardo de mais um discurso de um presidente regional do Federal Reserve. Hoje vai ser John Williams, do Fed de São Francisco. Ele vai discursar às 15h30. E tem vários presidentes do Fed que têm falado essa semana, dando uma diretriz um pouco mais clara de quando deve vir a alta de juros, que está quase que sacramentada que deve vir nesse ano, né? Bom, passando para o noticiário doméstico, que acho que é o que tem ficado mais em relevância, pode não estar pesando nesses minutos iniciais na Bolsa Brasileira, mas provavelmente traz um pouco de incerteza, principalmente pela derrota que o governo teve no Congresso, devido ao adiamento da análise dos vetos. Para quem não lembra, dos 32 vetos que a presidente Dilma tinha, 26 já foram aprovados e faltavam 6. 2 deles eram muito importantes para o resultado fiscal do governo, eles foram adiados. Era esperado que fosse votado ontem, mas não foi. Passou para dia 6 de outubro. Além disso, houve inclusão de 2 emendas ao texto base da MP, que estabeleceu a norma 85/95 para aposentadorias. Uma delas pode gerar um custo extra de 70 bi em 20 anos, que é a da reaposentadoria. Reaposentadoria permite o recálculo com aumento do valor para quem se aposentou e continuou trabalhando. Ou seja, se por um lado ontem a reforma ministerial parecia que mostrou que a Dilma estava sabendo lidar com o PMDB e ia ter um apoio político muito maior, hoje já veio essas 2 notícias, pelo menos no âmbito fiscal, trazendo um pouco de incerteza sobre o que vai acontecer com o resultado fiscal do Brasil. Ainda sobre política, o TSE começa hoje o julgamento para investigar os fatos da campanha do PT em 2014. Vale a pena ficar de olho sobre o que pode correr sobre isso. Investigação sobre Eduardo Cunha. A Suíça transferiu para o Brasil investigação criminal contra o presidente da Câmara. Ele teria recebido na Suíça uma propina relativa a contratos da Petrobras. E isso coloca em xeque o futuro de Cunha dentro do Congresso. Ainda sobre a reforma ministerial, né, só reforçando que, apesar de toda a expectativa que as mudanças fossem divulgadas hoje, o próprio Temer já falou que isso deve acabar acontecendo amanhã. Ontem já saíram alguns nomes, né, alguns nomes já foram antecipados, como a troca de Aloysio Mercadante por Jacques Wagner na Casa Civil e a demissão de Arthur Chioro da Saúde. Fechando aqui o noticiário doméstico, vale a pena ficar de olho sobre o fortalecimento do Lula. Ele já vai se reunir com a Dilma hoje para discutir os últimos detalhes da reforma. Já falou ontem que a Dilma está fazendo agora o que devia ter feito em novembro. E segundo a jornalista Mônica Bergamo, o Lula já começa a estudar se lançar como pré-candidato da República nas próximas eleições. Lembrando que alguns dos nomes que foram anunciados ontem fazem parte do grupo de poder do Lula, e inclusive o Mercadante era um desafeto do ex-presidente. Bom, passando para os destaques corporativos, antes vamos dar uma olhadinha rápida sobre o que está subindo ou caindo nesse começo de pregão. Nesse momento, a ação da Petrobras aparece entre as maiores altas, estendendo os ganhos de ontem. Oi, CCR e CESP também subindo bem. A ação da Cosan continuando a alta, lembrando que Petrobras e as empresas sucroalcooleiras Cosan, São Martin e Térios subiram muito forte ontem com as notícias do reajuste de combustível. No lado de baixo, a Marfrig despenca 7%, é a primeira aqui que vamos falar. O CEO da Marfrig e o CEO da CEMIG e a Marfrig são alvos da nova operação acrônimo da Polícia Federal, que investiga irregularidades na campanha e o suposto recebimento de propina pelo governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Nessa fase são realizadas buscas na saída da Marfrig em Belo Horizonte, na casa do presidente da CEMIG e ainda no escritório da Odebrecht em São Paulo. A CEMIG, vamos ver se já abriu, a CEMIG está mais estável, né, queda de 0,57, embora tenha entrado em leilão, mas a Marfrig já abriu com uma queda de 7%. Vale mencionar que a Marfrig vem de um movimento de forte alta também, né, então pode ter um peso de realização de ganhos, já que ontem a Marfrig fechou no maior patamar dela em bolsa desde outubro de 2014, né? Pegando do fundo de junho para ontem, a ação acumulou ganhos de 90%, uma das boas ações que tem ganhado com o dólar
nessa disparada da moeda no segundo semestre. Falar de Vale, teve uma apresentação anual da empresa no Canadá, o CFO da empresa disse que ela não precisa fazer um IPO para se capitalizar, pois ela tem recursos disponíveis e que o projeto de expansão de Serra Azul está bem adiantado. Sobre Metalúrgica Gerdau, saiu agora no Valor de manhã uma notícia sobre possível oferta de ações e a Gerdau acabou de mandar um fato relevante, falando que estuda uma melhora de estrutura de capital, mas ainda é tudo muito provisório, né? Ainda não há algo muito claro sobre o que ela deve fazer. A notícia do Valor falava que ela pretende fazer um aumento de capital na faixa de R$1,5 bilhão de reais, né? Oferta de ações, embora alguns analistas, como o caso do Santander, elogiaram, falaram que isso pode trazer uma folga financeira, principalmente para a Gerdau, oferta de ações naturalmente acaba pesando para baixo no preço das ações. Mercado de ações, mercado de banana, qualquer mercado é lidado pela oferta e demanda, então quanto maior a oferta, o preço tende a cair para que a demanda consiga suprir. Só dar uma olhadinha aqui como abriu o Gerdau, nesse momento o Gerdau tirando o Marfrig, é a maior queda do Ibovespa, queda de 2,38%, vai ser a quarta queda seguida da Gerdau se mantiver esse movimento forte. Ontem ela já tinha caído muito forte, talvez esse rumor já pode ter ganhado força no mercado ontem. Um dia foi predominantemente positivo e a Gerdau chegou a cair quase 5%, fechando com queda de 3,7%. Olhando aqui os destaques de queda, já vejo a Gol, vou pular aqui para Gol, que ontem já falou sobre crise no setor aéreo, que pode trazer um prejuízo bilionário para as empresas, e a crise deve durar pelo menos mais 2 anos, além desse. E segundo matéria do Valor, o governo deve negar o pedido de socorro que as aéreas fizeram, já que elas estão com um déficit de caixa de 7,3 bi neste ano até agosto. A Gol, só para destacar o desempenho dela, que já entrou em leilão, está na mínima do dia, queda de 3,54. A ação da Gol, ontem, ela abriu no seu menor patamar, vamos ver se é o menor patamar histórico da empresa, é o menor patamar histórico da empresa ontem. O papel vem sofrendo muito na bolsa. Com essa queda de hoje já chega a 76,7% de queda, é a pior ação da bolsa, do Ibovespa nesse ano, sofre com retração da economia, sofre com a alta do dólar, já que o custo dela, quase 50% do custo operacional está em combustível, que é lastreado em dólar. Enfim, um papel que não tem trazido muitas alegrias para os investidores que buscam compra. General Shopping, falando ainda de aumento de capital, ela aprovou um aumento de 57,9 milhões de reais por meio de emissão de ações, outra ação que vem sofrendo muito na bolsa. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a General Shopping. Recentemente a Bloomberg fez uma matéria muito legal falando que ela foi a primeira vítima do colapso do real, já que ela tem forte parte do endividamento dela em dólar. Nesse momento ela está cotada a 3,31. Se você pegar do começo do ano, que ela estava na faixa de R$ 6, R$ 7, é uma queda de mais de 50%, uma ação que vem sofrendo bastante também. Petrobras firmou uma nota de crédito à exportação com o Banco do Brasil no valor de 4 bilhões, quase 4,1 bilhões, com lastro em LCA. Fechando aqui os destaques corporativos, a Magazine Luiza, que até o Celso comentou, e eu refaço aqui o coro, onde já se viu empresa boa agrupando ações, né? A Magazine Luiza hoje é o primeiro pregão ex-grupamento, ela agrupou na faixa de 8-1. Vamos ver como é que abriram as ações da Magazine Luiza, já estão em queda. Vamos ver se é o dado de hoje ou se ela ainda está em leilão. A ação ainda não iniciou o pregão hoje. Vamos ver qual é o preço previsto para a Magazine Luiza. Leilão previsto para acabar daqui 2 minutos. Magazine Luiza deve abrir, os preços ainda estão muito distantes, então não tem como calcular um preço teórico ainda. Mas o melhor preço está na faixa de 13,51, a ação fechou a 14,40, se ela abrir nesses preços ela pode ter uma forte queda. A gente já fez um levantamento aqui no Infomoney, mas vale a pena sempre reforçar, ações que estão com valor de face muito baixo têm realizado agrupamentos, não só para diminuir um pouco a volatilidade do papel, já que cada queda de centavo acaba afetando percentualmente muito forte a ação, como para se adaptar às novas regras da BMF Bovespa, que quer acabar com as penny stocks, aquelas ações que valem menos de R$1.
já que isso tem trazido muita volatilidade para o mercado, eles querem cortar isso, muitos grupamentos têm acontecido, mas se faz um grupamento e não melhora a estrutura operacional da empresa, as perspectivas de resultado, obviamente você só abre espaço para a ação cair ainda mais, né? É o que a gente vê aqui no gráfico da Magazine Luiza, não precisa ser um grande gênio do mercado para perceber que ela não vive bons momentos, né? Você pega aqui do topo dela de junho, que agora multiplicado por 8, né, pelo grupamento seria R$ 75,00, a ação estaria na faixa de R$ 14,00. Antes do grupamento ela estava cotada entre 1,50 e 1,70, que foi o fechamento de ontem, não lembro de cabeça. Por outro lado, se o desdobramento já mostra uma sinalização de que a empresa não está bem, a EZTEC já deu um outro sinal, né? Ela anunciou uma recompra de ações, que é basicamente a empresa está analisando que seus papéis estão no nível muito barato, até vamos dizer subvalorizado, e acredita que recomprar os papéis é a melhor estratégia com o dinheiro que tem em caixa para depois revender. Só para mostrar, a EZTEC, ela era uma das queridinhas do setor imobiliário, a melhor empresa em termos de resultado, margens, mas nem ela conseguiu se salvar do momento ruim que a economia como um todo vem passando, e principalmente o setor imobiliário que sofre com o cenário de alta da Selic. Pegando aqui de outubro de 2013, quando ela estava na faixa de R$ 27,00 para cá, ela já caiu mais de 50%, né? Isso para uma ação que, se você olhar no longo prazo aqui no gráfico, você percebe que ela teve um ótimo momento, principalmente na virada do mercado pós-crise de 2008. Você vê que do fundo de 2008 para o topo, em outubro de 2013, ela subiu mais de 2.000%. Quem comprou lá no fundo da crise ainda está ganhando 800% com essa ação, que não vive bons momentos nos últimos anos. Bom, de mercado é isso. Vale a pena ficar de olho no noticiário político, já que se a Bolsa está subindo ainda com um bom humor no exterior, isso tudo pode mudar se os sinais políticos vindos aqui de dentro do Brasil piorarem um pouco ainda mais todas essas notícias que já saíram hoje de manhã. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!